Quais são as 5 frases que todo narcisista fala quando eles estão em um relacionamento? O interessante é que todo relacionamento do narcisista é abusivo, tá? Seja com a mãe, seja com irmãos, né? Seja com pais, seja com os filhos, seja com o namorado ou seja com a namorada. Se vocês quiserem saber mais sobre o tema, fique conosco até o final do vídeo que eu vou falar essas 5 frases. Por que eu estou falando isso? Porque todo relacionamento ele nasce uma espécie de viés, né? Um viés cognitivo. Esse viés cognitivo muitas vezes pode reformar a nossa crença. O que significa esse viés cognitivo? É assim, um exemplo. Cada situação que eu passei na minha infância e eu vou passar na minha vida adulta vai reforçar algum valor totalmente enraizado. Mas onde é que ele está enraizado? Está enraizado na minha crença. Um exemplo, por exemplo, eu faço alguma coisa mal e acontece uma consequência desse ato. Então, quando acontece uma consequência desse ato que eu fiz, o que eu vou falar? É lógico que isso teria que acontecer comigo, porque eu sou uma pessoa ou insegura, ou sou uma pessoa nervosa, ou sou uma pessoa irascível, ou sou uma pessoa triste, ou eu sou uma pessoa ranzinza. Então, tudo o que acontece, na verdade, é baseado no viés cognitivo. Mas isso é típico de todo ser humano, tá? Não só do narcisista, ou seja, há coisas que nós acreditamos conforme as nossas crenças. E quando eu falo do narcisista, esse viés cognitivo nunca parte para ele. Embora que ele relute em não aceitar, mas ele sempre vai fazer o quê? Colocar a culpa na vítima. Né? Ou seja, a pessoa chega e tem um problema no relacionamento com ele. Né? Então ele sempre vai falar algumas frases, na verdade, que está dentro desse ciclo abusivo. Uma das primeiras frases que ele fala é o seguinte: isso não é sobre mim, é sobre você. Ou seja, se a pessoa conta algum problema dela com ele, tá? Ele vai falar que essa mulher, por exemplo, é totalmente desequilibrada, tem algum tipo de problema cognitivo, sabe? Ou é dramática, ou é louca, porque na maioria das vezes ele fala isso, né? Então, quando ela tem um problema no trabalho, então, como nada o afeta indiretamente e ele não sente empatia, ele não se torna, ele, vamos dizer assim, ele não cria vínculo, tá? Então ele não sente o mesmo sofrimento que ela. Quando um homem tem um relacionamento saudável com a mulher, ou a mulher com o filho, sabe? A mãe, quando vê o filho sofrendo, ela sofre. O filho, quando vê a mãe sofrendo, ele sofre. O namorado, quando vê a namorada sofrendo, ele sofre. Mas o narcisista não, né? Então ele vai falar maiormente essas 5 palavras, tá? Por exemplo, como uma espécie de gancho, né? Ele vai falar assim: isso não é sobre mim, é sobre você. Então, tipo assim, cada um com seus problemas que ele está dizendo, tá? A segunda frase que ele vai falar é uma frase muito estranha, na maioria das vezes, porque como ele não sente empatia, ele não tem capacidade empática. Na verdade, ele vai falar a seguinte palavra: assim, sinto muito que você se sinta assim, sabe? Ou seja, ele vai falar de uma maneira totalmente distante, porque o ciclo com ela é abusivo. O narcisista, ele não cria um elo relacional, ele se utiliza dessa pessoa para alimentar a sua carência de self, esse seu vazio existencial, do qual que ele suga ela. Então, quando eu ver ela triste com ele, ele vai falar: sinto muito que você se sinta assim. Então ele fala de uma maneira totalmente, na verdade, afastada, indiferente, sabe? Então ele está pouco se importando com as atitudes dela, né? E, por exemplo, com o sofrimento dela. Então nada que ela faça, na verdade, né? Ou seja homem ou seja mulher, dentro desse relacionamento, o comova.
Nada comove o narcisista. O que comove apenas o narcisista é quando ele está sofrendo. Então ele vê o seu próprio sentimento e ele vê sempre como a vítima, tá? Ele é apenas empático consigo mesmo, nada mais. Você pode chorar, se espernear, e ele não vai chorar, ele não vai. E isso acontece tá? Quando ele já está num relacionamento totalmente fechado. Então ele vai falar realmente essa frase, né? Tipo assim, sinto muito que você se sinta assim. Então, essa é uma das frases que ele diz. A terceira, como ele é um ser totalmente dramático e ele se sente sempre vitimizado, ele vai falar o seguinte: por que você está fazendo isso comigo? Por quê? Porque tudo que ele faz é totalmente justificável. E tudo que ela cobrar dele, o que ele vai falar? Você está exigindo demais de mim. Por que você está fazendo isso comigo? Nossa, você é muito manipuladora, você é muito dramática, você faz muito showzinho, sabe? Então ele vai agir dessa maneira, fazendo o que? Terceirizando. Por que você está fazendo isso comigo? Ou seja, ele nunca viu o que ele faz com o outro. Ele sempre viu o que o outro faz com ele. Ele sempre, na verdade, é a vítima do relacionamento. O narcisista, tanto homem quanto mulher, ele sempre faz isso, tá? Essa pessoa que sempre culpa o outro e chama o outro de dramático. E eu não sou dramático dentro desse relacionamento. Você pode perceber que há um desequilíbrio. Ele é totalmente... Ele não tem nenhuma empatia com o sofrimento do outro e ainda fala que o outro adora fazer um showzinho, né? E a quarta palavra que ele diz também, ele fala o seguinte: eu sou uma pessoa ocupada, eu não tenho tempo para isso. Olha só que coisa. Eu sou uma pessoa ocupada, eu não tenho tempo para isso. Ou seja, quando a pessoa vem contar algum problema no trabalho, algum problema na faculdade, algum problema com o filho, o narcisista ele sempre vai falar essa coisa. Por quê? Porque o seu cérebro está configurado a prazer a longo prazo. Ele não quer problemas. Ele não quer que você, que está em relacionamento com ele, traga problemas para ele. Porque apenas você vai atrapalhar, sabe, o time dele, o lance dele de apenas beijar, fazer sexo, sabe? Se envolver, na verdade, em um relacionamento tenso, né? Ou seja, sexualmente tenso. Ele só quer isso. Então, quando você quer falar de algum dos seus problemas para ele, ele sempre vai falar essa frase, ó: eu sou uma pessoa ocupada, cara, eu não tenho tempo para os seus problemas, o que você passa na escola, o que você passa na faculdade e o que você passa no seu trabalho. Isso não tem nada a ver comigo. Então ele sempre vai agir, tá? Dessa maneira, ou seja, ele nunca tem tempo. Porque é ele que oferece o tempo dele para essa pessoa. Quando essa pessoa quer dar o tempo para ele, ele não quer. Porque é o narcisista que dita quando ele quer e a hora que ele quer. Então, ele nunca respeita a vontade do outro quando o outro quer ficar com ele, quer beijar, quer namorar. Não. Quando uma pessoa age desse jeito, na maioria das vezes essa pessoa é narcisista. Mas essa pessoa somente tem tempo quando sua vontade, na verdade, está em xeque. Aí ele vai correr atrás da pessoa e fala assim: puxa, eu preciso de você, eu quero falar com você, você me dá um tempo? Ele sempre faz isso. Enquanto ele quer que o tempo do outro seja para ele, ele não quer dar o tempo dele para o outro. E a quinta frase, né, que também ele fala de uma maneira muito, vamos dizer assim, sarcástica até, né, em relação à vítima, ele fala bem o seguinte: não precisamos de mais ninguém. Por que ele fala isso? Porque quando ele já fala isso, ele já isolou essa pessoa de todos os seus familiares, seus amigos, pessoas que ela se envolvia, na verdade, né? Então ele sempre vai isolar. Então ele já fechou esse ciclo de abuso, ou seja, ele já fechou o ciclo do gaslighting, né? Ou seja, ele conquistou aquela pessoa. Depois que ele conquistou, ele vai se revelando, tá? Então aí a partir daí que vai começando o processo de gaslight, do qual que ele vai fazer o quê? Dar um banho de amor. Outra hora ele vai desprezar a vítima. Ele ama, despreza, ama e despreza. Como ele já alienou essa pessoa de toda a sua família, então a pessoa ela torna um vínculo emocional com ele, ela querendo ou não, porque ela acredita que ele é o único que a ama e que o problema que eles têm no relacionamento é sempre da vítima.
sendo mulher, né, ou sendo homem, tá bom? Então, esses foram os temas relativos de hoje, tá? E se vocês gostaram dos vídeos de hoje que eu falei, por gentileza, comentem, né, na verdade, alguma experiência que você teve, ou um amigo ou uma amiga que se encaixa, na verdade, nesse ciclo, né, de abuso, né, do narcisista, tá? E comentem aqui também no nosso canal, conta a sua história, eu quero saber da sua história. Clique, participe, comente e conta também, na verdade, um pouco da sua história, que nós a leremos com a maior atenção. E se vocês gostaram dos vídeos, né, que eu estou falando aqui, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos têm acompanhado até agora, e até o próximo vídeo.